Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Café da manhã mais caro, comerciantes da região já estão repassando os valores. Proposta de salário mínimo para 2025 é considerada 78% menor do que o ideal para a população. E ainda, eleição municipal. Local de votação já pode ser consultado no site do Tribunal Superior Eleitoral. O Jornal da TV Tati está no ar. O preço da cesta básica voltou a ficar mais barato na região no mês de agosto. De acordo com o NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, a queda foi de quase 1%. Com isso, alguns alimentos ficaram mais acessíveis para o consumidor. São tantas opções que na hora de comprar tem que escolher bem. O seu Luiz Antônio aproveitou a baixa no preço de alguns legumes e verduras e foi às compras. A fruta baixou, a manga baixou bem, o tomate abaixou também. Algumas coisas abaixaram, a fruta principalmente, o tomate abaixou legal. Aí permite a gente fazer aí um mix aí de uma alimentação melhor, né? Segundo a pesquisa feita pelo NUPES, 5 ingredientes básicos para a mesa do brasileiro estão mais baratos: a cebola, a cenoura, a batata inglesa, o tomate e a mandioca. São produtos que os brasileiros consomem muito, que é a batata, o tomate, a cebola, uma saladinha de tomate com cebola, uma batata frita, uma batata assada. Então, os brasileiros, o costume é isso. Então, esses ingredientes só agregam na alimentação do brasileiro. Então, com a diminuição do valor, isso aí eu acho que todo mundo fica um pouco feliz. E com tantos alimentos nutritivos e agora mais em conta, fica mais fácil aproveitar as receitas. A chefe Alessandra Bittencourt tem uma para você. Anota aí. Eu separei os produtos para a gente fazer um nhoque de mandioca. Eu acho que é um prato super versátil, que todo mundo, não é difícil, todo mundo fala só nhoque de batata. Mas vamos usar a mandioca também, com um pouco só de farinha e ovos, ela bem cozidinha, massa bem a mandioca, põe um pouquinho da farinha e um ovo. Enrolando, você já tem um nhoque. Põe um pouco na água, subiu, está pronto. O molho, o tomate está um preço ótimo, então você pode exagerar no molho de tomate, com linguiça, com bacon, fica um prato delicioso. Que delícia, hein? E mesmo com alguns alimentos mais baratos, muita gente tem assustado com o preço dos produtos principais do café da manhã. A rotina de muitos brasileiros começa da mesma forma, na padaria, tomando um bom café da manhã. Faz parte, todos os dias eu estou aqui na padaria, tomo um café com leite, um cafezinho, um pouco de manteiga, pãozinho de queijo, tem que ter. Mas infelizmente está cada vez mais caro tomar o café da manhã fora de casa. O tradicional pão francês teve aumento de quase 4% no mês de agosto, segundo pesquisa feita pelo NUPES, Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais. Mas os aumentos não param por aí. Outros itens que também fazem parte da rotina do brasileiro ficaram mais caros, como o café e a farinha de trigo, com aumento de quase 5%. E também o queijo mussarela, com quase 7% de aumento. Iris é proprietária dessa padaria e mesmo com tanta experiência na área, a alta dos preços tem impactado bastante as vendas. Trigo, a parte de panificação pura para a gente também está aumentando bem, porque a gente tem essa base no dólar por conta do trigo, por conta do grão argentino, então a gente tem sentido sim. Está vindo de pouquinho, mas agora deu uma aumentadinha boa, então a gente acaba tendo que repassar para o cliente. A gente tenta puxar um pouquinho nos outros produtos, porque como o carro-chefe é o pão francês, a gente puxa o nosso cliente pelo pão francês, então a gente acaba segurando um pouco essa margem do pão francês para dar um pão sempre bacana para o cliente, mas na hora que a gente sente um aumento muito significativo, aí a gente repassa para o cliente, não tem como. Quem também luta para equilibrar as contas é o proprietário dessa loja especializada em bolos. Se a gente repassa tudo o que a gente precisa repassar, a gente não se sustenta, não adianta. Então, a gente entende que o mercado também está um pouco balançado, o consumidor está um pouco balançado. Se a gente aumenta o preço, aí que o consumo vai ser bem menor do que já é, né? Então, a gente tem que sustentar nesse preço,
impactando a gente, não tem jeito, acaba que o comércio absorve. A nossa margem no começo era uma, hoje é talvez 1/3 quase da margem que a gente tinha no começo da operação aí da loja, né? Era uma loja, agora estamos com as duas. Hoje a gente acaba tendo quase que a mesma lucratividade que a gente tinha em uma loja com 2 lojas hoje. Então, assim, isso mostra explicitamente que a nossa margem foi caindo ano a ano e acumulado de 10 anos a gente tem uma ideia de quanto a margem não caiu, né? O cliente com certeza ele fala, nossa, aumentou o pãozinho, aumentou o cafezinho. Infelizmente, ele sente também, assim como nós sentimos na hora de repassar para ele sente também e comenta. Aí a gente tenta dar uma seguradinha, mas o jogo de cintura é esse. O intervalo e no próximo bloco a gente vai falar do valor do salário mínimo para o ano que vem. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta para falar sobre a política nacional. Está no ar o quadro Política em Pauta. E hoje o nosso comentarista Diego Amorim vai falar sobre as alianças e indicações na política. No ano que vem, em janeiro, o economista Gabriel Galípolo vai assumir o Banco Central. A confirmação dessa indicação na semana passada não surpreendeu ninguém aqui em Brasília. Galípolo já é diretor de política monetária do Banco Central e foi secretário executivo do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda no início deste governo. Mas antes, Galípolo, que tem 42 anos de idade, já trabalhou na gestão do tucano José Serra, em São Paulo, e presidiu o Banco Fator, cuidando, sabe de quê? Dos processos de privatização e desestatização. Um monte de gente da esquerda mais radical vai dizer que Lula escolheu um privatizante, um liberal para comandar o Banco Central. Mas a verdade é que a política é quase sempre muito mais pragmática do que ideológica. Lula, inclusive, você pode reparar, parou de bater no Banco Central e no atual presidente, Roberto Campos Neto, que foi indicado por Jair Bolsonaro. E por quê? Porque Lula sabe que Galípolo, seu indicado, à frente do Banco Central, não vai conseguir, pelo menos no primeiro momento, fazer algo muito diferente do que faz o seu antecessor. Lula vai precisar de outro bode expiatório para criticar os juros no Brasil. O salário mínimo do ano que vem deve ser de R$ 1.509. O projeto de lei orçamentária anual foi enviado pelo governo para o Congresso na semana passada. O novo valor passa a valer no primeiro dia de janeiro, de 2025. Mas, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, esse valor era considerado ideal em 2004, há 20 anos. Ele é 78% menor do que deveria ser. Os produtos, eles vêm crescendo, o preço dos produtos vem crescendo de forma significativa, e que não é acompanhado pelo crescimento do salário. Então, para que hoje o brasileiro ele tenha uma capacidade de compra que atenda às necessidades básicas, teria que ser 78% maior do que o atual. Isso acaba desestimulando o mercado consumidor. Hoje a gente percebe, e também o nível de pobreza do Brasil, Então, quanto menor capacidade de compra eu tenho para sustentar o meu básico, que é alimentação, moradia e o meu direito de ir e vir, escola, saúde, isso acaba, então, me colocando num rol aí, abaixo aí do nível de pobreza. Com esse salário de 1.500, eu conseguia ter uma vida adequada em 2004, porque os preços relativos eram infinitamente menores. Em 2004, com R$100, eu fazia a compra do mês. Hoje, eu não faço, com R$100, eu não compro nem 10 itens. Da minha cesta básica. Com o aumento do salário mínimo, todas as empresas vão ter que se adequar nesse aumento, Então, automaticamente, isso gera um custo para as organizações. E elas vão ter que, então, se reorganizar
né, para o pagamento do novo salário mínimo. Então, além dos trabalhadores, isso vai gerar, então, o que a gente chama de um custo para as empresas, né, e aí de todos os setores, né, indústria, serviço e comércio. Todos os que recebem o salário mínimo receberão esse reajuste para 2025, tá? Sejam trabalhadores ativos, que estejam, né, no INSS ou que sejam beneficiários aí da Previdência. E os eleitores que solicitaram a transferência temporária de sessão eleitoral já podem consultar o novo local de votação. No nosso site você consegue ver o passo a passo para acessar a página do TSE e fazer a consulta. No aplicativo do e-Título também é possível ver o local de votação. As eleições municipais deste ano acontecem em outubro. Mais uma pausa e no próximo bloco a gente vai falar sobre a importância da hidratação com o tempo seco. A gente já volta. A baixa umidade do ar continua amanhã na região, mas para esta quinta-feira tem uma leve mudança de tempo. Vamos lá para a nossa previsão? A gente começa aqui, então, falando de Pindamonhangaba, dia nublado, hein? Máxima de 36 graus e mínima de 10. Em Jacareí, também um dia nublado, a máxima fica em 30 e a mínima em 16 graus. Ilhabela pode chover a partir da tarde, hein? Também tem previsão de ventos fortes no litoral. Máxima de 30 graus e mínima de 16. Em São Bento do Sapucaí, na Serra, máxima de 31 e mínima de 11 graus. E, gente, o tempo seco tem levado muita gente à desidratação. Com a baixa umidade do ar, o corpo perde mais líquidos. Por isso, é fundamental entender a quantidade de água necessária para o bom funcionamento do organismo. Agora, o percurso até o bebedouro virou rotina. É que há uma semana foi a auxiliar de enfermagem quem precisou de atendimento. Minha pressão caiu, minha pressão é super estável, então ela caiu. Eu tive também tontura, minha visão ficou um pouco turva e eu comecei a ter diarreia. Na verdade, eu fui ao PS por conta da diarreia. Nicole nem suspeitava do diagnóstico: desidratação. Desde então, a garrafinha virou a melhor amiga dela e de muitos brasileiros. Nos metrôs, né, no ônibus, a pressão cai, às vezes faz falta a garrafinha de água na bolsa. A gente esquece a garrafinha, esquece de encher também, né, às vezes, mas por isso que tem que estar sempre na mão aqui, né, não pode esquecer nunca. Beber água é fundamental numa época em que a umidade relativa do ar está muito baixa. Em alguns estados do país já chegou a 12%. É preciso repor o que o corpo elimina, como explica esta endocrinologista formada pela Universidade de São Paulo. Essa falta de água no ar faz com que o ser humano ele tem uma tendência de transpirar mais. Então, ele perde mais água através da pele. E essa água ela precisa ser reposta de alguma forma. As crianças e os idosos não têm o centro cerebral que detecta a sede tão desenvolvido. Então, eles precisam de um maior estímulo para beber água, para estar repondo essa água que nós estamos perdendo através da transpiração. Principalmente nesse tempo seco, a orientação é beber água mesmo sem sentir vontade. Até porque a sede já é o primeiro sinal de desidratação, que, dependendo do grau, segundo os médicos, pode colocar a saúde em risco. Cansaço e dificuldade de concentração são outros sinais. A médio prazo, os prejuízos incluem prisão de ventre, crises de enxaqueca, redução da imunidade e formação de cálculos renais. Em casos mais graves, a desidratação pode até modificar o funcionamento dos rins. Nicole aprendeu a lição. Vai levar essa amizade para a vida toda. Se você estiver aqui do seu lado, você não vai esquecer. Você vai olhar, eu devo, né? Que você está com vontade, você deve tomar, né?
Isso aí, não dá para dar bobeira, né, gente? E com esse alerta, a gente termina o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Agora você fica com SBT Brasil e amanhã eu te espero. Se cuide, um beijo, boa noite, tchau, tchau.